tudo bom com vocês? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Boletos Babados, aquela fofoquinha útil para enriquecer o seu dia. Meu nome é TM Souto, eu sou planejadora financeira. Meu nome é Matheus Amaral, sou esposo, sócio e estrategista da TM. E nesse podcast a gente compartilha com vocês as histórias mais escabrosas, inusitadas sobre dinheiro e o que você pode fazer para poder evitar viver tretas como as que as alunas e seguidoras vivem nessas histórias. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, você pode conhecer o Money Expert, meu programa de implementação de influência financeira. É um programa completo para você aprender a controlar o seu dinheiro da forma correta. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link com as listas de espera, porque a gente vai te mandar mais informações sobre o Money Expert, como é que funciona certinho e quando abrirem vagas. Certo? Vamos lá, nosso episódio? Hoje a gente tem o episódio 17, um episódio temático chamado Eu Dou um Jeito. Como é que vai funcionar esse episódio? Hoje o episódio vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. A gente vai contar 3 histórias diferentes que têm o mesmo pano de fundo. Um viés chamado otimismo iludido. O que é o otimismo iludido? Calma que eu já vou explicar pra vocês um pouquinho mais pra frente o que é, então vou começar contando as histórias. Boa! A primeira história é da Clara e do Pedro. A Clara e o Pedro são um casal jovem, moram juntos e estão noivos. A renda mensal combinada dos dois gira em torno de 6.500 a 7 mil reais. Com aluguel, condomínio, compras dos bens e os gastos variáveis, eles conseguem pagar tudo, mas vivem ali no limite. Nada insuportável, mas com um certo perrenguinho. Que não pode faltar. O problema, eles chegaram pra mim dizendo que o casamento já estava marcado, com todos os fornecedores fechados e contratados. Parabéns, Clara e Pedro vão casar. Detalhe, eles ainda não pagaram ninguém. E agora vieram até mim pra eu arrumar o dinheiro do casamento. Time, tá aqui, arruma o dinheiro do casamento. Né? O dinheiro do casamento que eles inventaram. Beleza. Sim, eles não têm nenhum plano para pagar este casamento, que, pasmem, está orçado em 150 mil reais, com uma renda de 7 mil reais. A ideia é parcelar a entrada dos fornecedores no cartão de crédito e dar um jeito de levantar o restante até a data. Nossa. Como? Ninguém sabe. Nem eles. Falta menos de 6 meses para o casamento e eles ainda precisam pagar, tipo, 90%. Na verdade, 100%, porque a ideia deles é parcelar a entrada no cartão, pagar esse cartão não sei com que dinheiro, porque hoje, sem esse casamento, ele já não cabe nada, e até a data do casamento levantar o restante dos 90%, né? O dinheiro do sinal eles já estão dividindo em dois. Exato. Nossa. Sem ter a menor ideia de onde esse dinheiro vai sair. A família não tem como ajudar, mas Clara e Pedro juram de pé junto que vão pensar num plano. O plano deles é jogar nas minhas costas. Ou melhor, eu vou ter que pensar num plano, né? Porque eles estão certos de que esse dinheiro vai aparecer até lá. É muito legal essa história, gente. Porque assim, ó... Às vezes as pessoas chegam pra mim e falam assim, não, Tia, vai dar tudo certo. E eu falo, tá bom, vai dar tudo certo como, né? Não é que eu entro em pânico. Eu falei, não sou eu que vou casar, não sou eu que tenho a dívida, não sou eu que tenho o nome sujo, tá tudo bem. Mas a pergunta é, com base no que você está crente de que você vai dar conta de pagar essa conta, entendeu? Assim, o que é otimismo? Eu até falei no último episódio, gente, o otimismo iludido, ele é um viés que acontece em 99% dos casos de falta de fluência financeira. O que é um viés? Vamos lá, do começo. Um viés, ele é um vício do nosso cérebro. Então, o nosso cérebro, ele foi desenvolvido para tomar muitas decisões ao longo de um dia, certo? Imagina, a gente tem mapeado que a gente toma cerca de 180 mil decisões ao longo de um dia. Desde que vou levantar, que exato. Pé que eu vou Acordo, toco o despertador. Eu primeiro decido que mão que eu vou levantar para desligar o despertador, se eu vou botar soneca ou se eu vou levantar. Aí eu decido como que eu levanto, boto o pé no chão, eu decido se eu vou no banheiro, primeiro eu troco de roupa, se eu faço xixi, aí que posição que eu sento, como eu me limpo, como eu escovo o dente, que mão que eu pego a escova, que mão que eu pego a pasta, como que eu passo, como é que eu escovo, se eu escovo primeiro lado direito, esquerdo, em cima, embaixo, a sequência do que eu escovo. Olha isso, você acordou faz 1 minuto e você já tomou 300 decisões. Ou seja, o cérebro precisa processar muitas informações para que você tenha uma vida funcional. Exato. Só que cada decisão dessa gasta energia. Exato. Então ele quer gastar menos energia para tomar as decisões que precisa. Para deixar energia para decisões que são mais estratégicas, do tipo assim, que roupa que eu ponho? É uma decisão que toma mais energia. Como que eu vou pro trabalho, sei lá. Exato. Ou nem como que eu vou trabalhar. Ou, por exemplo, assim, eu tenho que tomar uma decisão importante no trabalho, por exemplo.
Sou empreendedor, vou decidir se eu vou contratar alguém. É uma decisão importante. Então, o seu cérebro, ele pega a maior parte das suas decisões, bota no automático para deixar energia para as grandes decisões. Ou seja, por exemplo, o fato de eu não lembrar, por exemplo, o que eu tô fazendo dirigindo, que é um negócio no automático, Isso. é uma economia de energia. Exato. Então, toda vez que a gente fala, fiz no automático, né? Então, por exemplo, saí do trabalho e pensei, nossa, preciso passar na padaria na volta. De repente, a hora que você vê, você não passou na padaria, chegou em casa e você fala, nossa, esqueci de passar na padaria. Por que você chegou em casa no automático? Porque quem tomou essas decisões foi o seu cérebro, a versão do cérebro sua no automático. E aí, o que tem a ver isso com os vieses? O nosso cérebro, funcionando no automático, ele tende a acertar muitas decisões, mas ele erra algumas. Essas decisões erradas que ele toma são os vieses. São decisões que a gente toma no automático que não necessariamente são decisões boas. Uhum. E aí existem os vieses que são decisões clássicas que a gente toma cometendo erros. Quantos vieses? São 180 vieses mapeados. Então, existem uma série de vieses. Dos 180, um deles se chama... Otimismo iludido. Otimismo iludido. O que é o otimismo iludido? É assim, eu não tenho todas as informações suficientes para tomar uma boa decisão. Então, o que eu faço? Eu, basicamente, tomo a decisão de ser otimista, porque me faltam elementos para tomar uma decisão racional, então eu prefiro tomar uma decisão com base no otimismo. Então, eu simplesmente opto por acreditar que as coisas vão dar certo sozinhas. É o famoso vai que dá. Vai que dá, exato. Bota o pé que Deus põe o chão. Exato. Tipo, Deus proverá. Qual que é mas qual que é a estratégia? Não, vai dar bom. Vai dar bom, entendeu? Mas tá bom, vai dar bom como? Não, como dói demais pensar nisso, eu não sei, não consigo planejar, então é mais fácil ser otimista, entendeu? Basicamente, o otimismo, ele é um caminho mais fácil. Seu cérebro pensa assim, como é que eu vou levantar o dinheiro? Não vou ter dinheiro pro casamento, o que eu vou ter que fazer? O dinheiro não dá, não fecha a conta, então, não, esquece tudo, esquece os números e seja otimista, que Deus proverá, entendeu? E aí, todo mundo faz isso todos os dias. Basicamente, absolutamente todo mundo, todas as minhas alunas chegam otimistas iludidas. Esquece, tipo assim, nossa, embromei agora, né? Todas as minhas alunas chegam até mim otimistas iludidas, que é basicamente assim. Tieme, esse mês as contas não fecharam. Esse mês não deu aqui, apertou o cartão e tal, mas mês que vem... Famoso mês atípico. Esse mês foi atípico. Mês que vem as coisas vão fechar. Aí vai sobrar dinheiro. Mas eu falo, mas vai sobrar com dinheiro quanto? Como? Sua renda vai subir? Suas contas vão diminuir? Não, as contas, se pensar bem, as contas não vão diminuir e o dinheiro não vai subir. Mas vai dar tudo certo, entendeu? Então, o que acontece? A gente recorre ao otimismo iludido como... meio que é a única alternativa. Porque a gente dói demais ver a realidade e aí a gente foge um pouco dela, né? Não, e às vezes dói demais também pensar num plano, né? Quantos noivinhos lá a gente vê, o cara vai lá, tenta vender brigadeiro, assim, ele criou um plano, beleza, eu preciso casar. Não, o que tá vendendo brigadeiro ainda tá fazendo a parte dele. Não, exato, não, mas é isso que eu tô falando. Às vezes o cara quer casar, daí ele cria um plano. Não, então beleza, eu vou pegar aqui, eu vou sair pra cá, eu vou vender brigadeiro, eu vou fazer tal coisa, eu posso fazer uma festa, eu sei lá, eu tenho uma bike que eu posso vender, então assim, ele criou um plano pra possivelmente levantar esse recurso. Exato. No caso deles, eles simplesmente tomaram as dívidas sem plano algum. Exato. E aí, assim, literalmente, tipo, tá bom, então eu vou arrumar aqui essas contas e aí a gente vai vendo no caminho. Só que o problema ganha 7 mil reais, que, ok, não é uma renda ruim, mas não é uma renda incrível. Que também já não sobe. E não é uma renda compatível com uma festa de 150 mil reais, né? E aí, eu já estou apertado com essa renda sem uma festa. Enfio uma festa e falo, beleza, vai que dá? E aí, sabe o que vai acontecer? Vai virar uma grande dívida. E assim, essa dívida com juros e tudo mais, vai virar uma bola de neve. Talvez eles tenham alguma família aqui pra salvar, talvez eles tenham. Mas assim, no geral, está sendo... Porque assim, o que acontece ainda? Existe um aspecto... A festa, a gente sabe que é legal, é importante, mas é supérfluo, né? Então, você fazer uma dívida por conta de algo assim, não vai que dá. Mas tem uma expectativa grande da família? A expectativa é própria deles ou é da família de ter essa festa? Eles estão cumprindo a expectativa de alguém? Que às vezes acontece bastante. Sempre a expectativa da família. Sempre tem alguma coisa, uma pressão da família. Pode ser dele. Com certeza é deles, mas que surgiu em fruto como consequência de uma pressão da família, de ter que fazer festa. Né? Agora, eles têm que se endividar. Às vezes, tinha meu sonho, eu quero ter uma festa, uma esposa, esse vestido, o jeito que tem que ser. Beleza. Só que assim,
as pessoas não conseguem nem mensurar o tamanho da consequência dessa decisão irracional na vida delas, entendeu? Porque essa dívida de 150 mil vai virar uma dívida de 300, 400 mil reais que eles vão pagar durante anos. Sabe? Sem ter condições pra isso. E eu não tô desestimulando aqui a fazer a festa, mas eu tô dizendo, tá bom, o que seria então um bom plano, Tcheme? Então vamos organizar essa vida, tá ganhando 7? Vamos viver com 6, vamos fazer uma festa compatível com uma parcela de R$1.000. Aí vocês querem casar daqui a um ano, então vamos fazer uma festa de 15. Entendeu? Dá. Top. Agora, o problema é a gente ficar achando que Deus proverá o tempo todo. Só que assim, isso aqui é um exemplo. Ó, vou contar outras histórias, quer ver? Caso 2. Então, só falando aqui, ó. O otimismo iludido é aquele pensamento mágico de que vai dar tudo certo, mesmo quando não existe nenhum dado concreto que sustente essa esperança. É achar que o futuro vai se resolver sozinho, mesmo que você não tenha feito nada de diferente no presente. É tipo pular sem saber se tem rede embaixo. Entendeu? O caso 2, para exemplificar o otimismo iludido. A segunda história é da Luana e do Thiago. Casados com renda combinada de mais ou menos R$30.000 por mês, ganham bem. Boa. Os dois têm empregos estáveis. Mas mesmo assim, já estavam no limite do cheque especial, com faturas de cartão altíssimas e a vida financeira bem apertada. Complicado. E o que eles resolvem no meio desse caos? Venderam um carro, compraram um terreno, deram entrada no financiamento para construir a casa dos sonhos. Assumiram uma parcela que, adivinha, não tinham ideia de como iam pagar. Deus proverá. Não, vai que dá. Durante o ano da construção, ainda rolava o tal dos juros de obra, que somavam R$6.000 por mês. E aí, quando terminou a casa, veio o financiamento, de fato. Parcela de R$7.000. Só que, né, a situação já estava difícil antes. Lembra do cheque especial? Mesmo assim, tomaram a decisão, foram para casa nova, assumiram essa parcela. Gente, uma parcela de R$7.000 num orçamento que já não cabia nada. Como é que você quer se socar? Tipo assim, sabe? É umas coisas assim, você quer socar o Amazonas dentro da cidade de São Paulo e é isso, vamos fazer caber aqui. Só que, né, a situação já estava difícil antes, do cheque especial e tudo mais. Mesmo assim, tomaram a decisão. Por quê? Porque o sonho da casa própria vale o sacrifício. Porque as coisas vão se ajeitar. Entende? Porque, olha, gente, olha assim, dinheiro, né? Existe uma parte do dinheiro que é matemática. Se você ganha 30 e gasta 30, você não consegue botar mais uma parcela de 7. Essa dívida, isso você vai entrar no cheque especial, você vai entrar no cartão, você vai entrar na... Você precisa talvez abrir mão de algumas coisas que você já tem hoje. E até dá. Uma renda de 30 faz mil, caber, faz caber. Assim, daria pra fazer alguns ajustes e caber. Mas precisa ter um plano. Exato. Precisa sentar, precisa avaliar, precisa ser consciente. Não é no vai que dá. Porque é assim, ó, faz caber uma parcela de 7, só que não vão mudar o estilo de vida, a frequência com que vão em restaurante, não vai mudar a questão do carro. Os gastos com a casa possivelmente vão aumentar, porque uma casa nesse valor vai custar, vai ter jardinagem, vai ter piscina, vai ter manutenção, sabe? Vai ter uma série de gastos que eles não estão colocando na conta. E assim, o sacrifício vale... Então a pergunta assim, o sonho da casa vale o sacrifício? Vale, mas qual que é o sacrifício que você tá fazendo? O sacrifício que você tá fazendo é meter o louco. Entendeu? Você não tá abrindo mão de nada até agora. Porque as coisas vão se ajeitar sozinhas. Tá, mas qual que é o plano? O que você vai cortar? O que você vai reduzir? O que você vai aumentar? O que você tá fazendo pra aumentar a renda? Ou seja, 30 já não cabe. Como é que vai caber 37? Qual é o plano pra caber 37? Tia, a gente vai fazendo, sabe? É nesse ponto que eu acho que a fluência financeira é imprescindível, que é quando a gente senta, olha pra sua vida e fala, beleza, olha, a gente tá gastando R$7.000 com variáveis, vamos gastar 6,5? A gente tá gastando tanto com fixa, vamos cortar aqui, vamos pagar tarifa menos aqui, ali, anuidade, corta, e a gente faz, aí a gente cria um plano para que a parcela de 7 seja viável na sua vida. E não vai vivendo, vai botando, porque se vai vivendo, vai botando, gente, dá merda. Sabe, só que as coisas não se ajeitaram. Hoje, os dois estão trabalhando feito loucos, tentando aumentar a renda, cartões estourados, sem tempo, sem paz e sem conseguir curtir a casa que eles tanto sonharam. A casa vem com um gosto amargo, assim, né? A casa vem com... beleza, é gostoso tal, mas ao mesmo tempo também você... Sei lá, o seu sono perde a qualidade, que você tá dormindo, você já não consegue descansar e você fica naquela ansiedade, naquela aflição. E aí aquilo que era pra ser um sonho gostoso se torna um pesadelo, porque assim, você fala assim, não, mas pelo menos eu tenho minha casa. Beleza, e a sua paz? Entendeu? Porque você tá numa bola de neve. E não é porque você tem uma renda boa, 30, 40, 50... Gente, tem aluno de R$200.000 que não tem paz. Porque tanto das contas. Tia, mas a pessoa gasta muito. Não, nem é isso. Você vai tomando sempre decisão de pés pelas mãos e aí a quantidade de juros que você tem que pagar como consequência disso é imensa, entendeu?
Aqui o otimismo iludido aparece quando a pessoa conta com dinheiro que não existe. Ou seja, ela assume uma parcela altíssima achando que vai dar um jeito, sem olhar o impacto real disso na vida dela, entendeu? Sem olhar do tipo, beleza, o que 7 mil reais de parcela vão afetar a minha vida, entende? Sim. E tem ainda uma terceira história de otimismo iludido. Olha só quantas histórias, tá, gente? Pupurri de otimismo iludido. Exato. Toma 3 histórias aí. Ela é servidora... Alice é servidora pública municipal. Tem uma renda estável de mais ou menos 15 mil reais por mês. Puta salário, né, de servidora. Boa. Recentemente fez vários cursos de cerâmica e se apaixonou. Por que não? Com esse novo amor, ela teve uma ideia. Usar uma grana de herança que recebeu, comprar um terreno no interior, pedir exoneração do cargo público, construir um ateliê de cerâmica e viver da própria arte. Ela vive a própria fanfic. E aí eu perguntei, Alice, você já vendeu alguma peça de cerâmica na sua vida? Não. Não. Alice, você tem algum cliente, aluno, alguma encomenda? Não. Também não. Mas mesmo assim, a Alice queria largar o trabalho estável, com um ótimo salário, morando sozinha, faltando 5 anos para se aposentar, para mudar para uma cidade onde ela não conhece ninguém, sem nenhuma rede de contato e começar um negócio de artesanato. Do zero. Tieme, vou viver da minha arte. Estou cansada do meu trabalho. As pessoas romantizam, né? De uma forma... É uma forma de... Subestimam a dificuldade que é você viver de um negócio próprio. E um negócio próprio de artesanato que é ainda mais difícil. Porque, assim, ainda a cerâmica é útil, né? Mas é difícil, assim, porque qual que é o valor agregado? Quanto você vai vender? Quanto você vai ter que produzir? Quanto que ela precisa vender para tirar 15 mil reais limpo num negócio de cerâmica, entendeu? Então, assim, se eu fosse sentar agora para fazer um plano de negócio, o quanto que ela precisa faturar, um negócio de cerâmica deve ter uma margem baixa, de uns 30%, ela faz uma peça que custou 100, ela vai vender por 150. Ou seja, ela precisa vender 45 mil reais de peça em cerâmica para poder conseguir tirar 15. E aí ela tem noção de quanto que ela tem que ter de marca, de branding, de posicionamento, de habilidade de venda, de modelo de negócio, de produção, de forno, de escala para faturar 45 para fazer 15 numa cidade pequena que ela não conhece ninguém. Não, a gente, por exemplo... Ai, meu Deus, começa a me dar até palpitação isso daqui. Por exemplo, a gente até conhece pessoas, empresárias bem-sucedidas no ramo da cerâmica, mas que vão vender, por exemplo, para quem? Para restaurantes grandes em São Paulo. Só que aí são pessoas assim, que trabalham com negócios há 30 anos, entendeu? Demorou um tempão e que não tiram, muitas vezes, 15 mil reais limpo. Não tira. Entendeu? Então, assim, Tieme, você não é a favor da gente viver no nosso sonho? Gente, eu sempre serei a primeira pessoa a incentivar vocês a viver do sonho de vocês. Mas com sabedoria, com o pé no chão. Pô, então tá bom, trabalha, já tem um serviço público que é um pouco mais estável, faz a cerâmica no plano B. 1 hora por dia. Ah, mas não dá tempo. Sempre dá tempo. Se é seu sonho, você vai arrumar tempo pra fazer aquilo que você ama fazer. Faz 1 hora por dia, vê se você consegue vender, vê como quer vender, vê como é tomar não, vê quanto custa, vê quantas pessoas valorizam, vê a sua dificuldade de cobrar o preço que você quer. Ah, as pessoas não valorizam minha arte, você que não tá sabendo posicionar a sua arte no valor que ela deveria custar. Ah, porque as pessoas não pagam 80 reais num prato de cerâmica, as pessoas não pagam. Tem alguém que tá pagando. Então como é que você faz pra atingir esse público que tá pagando? Vê como é que é testar, vender, vê como é tomar não, vê como é tirar, reinvestir no negócio, ter custo fixo, ter custo variável, pagar imposto. Tipo assim, testa, entendeu? Vamos fazer só, então tenta tirar 500 no mês fixo, pra depois a gente tirar 1.000, pra depois tirar 5, pra depois tirar 10, pra você falar, pô, agora eu tô conseguindo tirar 10 e agora eu consigo sair do meu trabalho. Sabe, gente, assim, por favor, não subestimem a dificuldade que é empreender. E assim, não tô dizendo pra você não fazer, tô falando, faz. Faça. Mas pedir exoneração de um cargo público que te paga 15 mil reais limpo todo mês pra você viver de uma empresa, faltando 5 anos pra... Mulher, Alice... Aposenta, depois você vive da tua arte, vai. Fica lá tranquila, não me enche aposentada, entendeu? Trabalha mais 5 anos, se aposenta e aí... Não, leva aí no paralelo, vai amadurecendo o negócio pra daqui 5 anos o negócio tá pronto pra você poder viver da sua arte, entendeu? Então assim, por favor, não sejam otimistas. Olha só, os 3 casos. O casamento muito louco. A casa muito louca. E a cerâmica muito louca, do tipo assim, otimismo iludido no talo, entendeu? De assim, confia que vai dar tudo certo. Não estou dizendo pra não confiar, tem que confiar. Mas assim, ó, gente, eu sou uma pessoa que acredita em Deus. E todo mundo fala assim, Tia, você não acredita que as coisas vão dar certo? Eu acredito, mas eu acredito que Deus me deu um cérebro e a fluência financeira pra eu usar esse negócio pra alguma coisa. Né? Não é a sua crença e a sua fé que vai fazer a coisa funcionar. É o seu cérebro com a sua fé. Entendeu? Não esquece da parte do cérebro. Você precisa usar o seu cérebro para poder criar um plano para executar tudo isso, entendeu? Não sejam otimistas iludidas, ingênuas, entendeu? Sonhar é muito bom, mas você precisa trazer números, precisa trazer dados, precisa ter projeções, precisa
criar o cenário A, o cenário B, o cenário C, o cenário Z, né? Se funcionar, se não funcionar, porque daí você tá preparado, né? E assim, testa, sabe? Tipo, vamos testar. Porque assim, gente, ficar confiando que as coisas vão dar certo, na maior parte das vezes o que vai acontecer? Vai gerar dívida. E aí você fica 15, 20 anos pagando dívida em vez de realizar teus sonhos. Todo esse dinheiro que era pra estar indo pra coisas legais da vida tá indo pra juros. Palavras ou termos que determinam ou mostram que talvez seja um otimismo iludido, né? Depois eu resolvo. Eu vou dar um jeito, né? Deus proverá, né? Quando na prática você não tem plano nenhum. Então, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Não, vai que dá. Vai que dá. São justificativas que a gente coloca no nosso cérebro pra poder justificar um otimismo iludido, entendeu? Otimismo iludido aparece em transição de carreira, quando a paixão vira um plano, quando há uma eu quero, né, quando eu quero, por exemplo, abrir um negócio e eu quero que dê certo, mas eu não tenho um plano de negócio pra isso. Investimento, nossa. Coisas que você não conhece. Não é só a mulher que cai, homem otimista iludido, é um para-raio. Não, compra Bitcoin que daqui a pouco sobe. Eu falei, tá bom, você tá preparado pra tomar no tanto quanto você tá pra ganhar dinheiro? Porque dá certo, mas pode dar errado, entendeu? E se vier a zero, você tá tranquilo? Exato. Não tô. Então, meu povo, cuidado com o seu otimismo iludido, tá bom? Toma, assim, ó, toda vez que for tomar uma decisão financeira, pergunta, eu tenho um plano claro pra fazer isso dar certo? Sabe? Se você não tem um plano claro, vem pra fluência financeira, meu jovem. Meu povo. Bora resolver isso. Para de se enfiar nos buracos, entendeu? Sonhar é maravilhoso, mas precisa vir junto com estratégia, números, realidade. Evite cair na armadilha de achar que depois eu resolvo, vou dar um jeito ou Deus proverá, quando na prática você não tem plano nenhum. Sonha, sim, mas com a pé no chão, sabe, gente? E aí, a gente, né, encerra esse Boletos Babados sobre otimismo iludido aí, com 3 histórias exemplificativas. Você gostou desse episódio? Deixa um like aqui. E comenta aqui se você já tomou alguma decisão de otimismo iludido na sua vida, ou você conhece alguém que é cheia de, né, adora se iludir com decisões e a hora que vê se coloca em vários perrengues aí, tá bom? Se você quiser conhecer mais sobre o Money Expert, meu programa de implementação de influência financeira, clica aqui embaixo no link da descrição, tem a lista de espera que a gente vai te mandar mais informações sobre o Money Expert quando tiverem vagas abertas. E se eu decidir mandar minha história pro Boletos e Babados, o que eu preciso fazer pra contar minha história de perrengue? Você pode mandar sua história aqui embaixo, você pode mandar por e-mail no histórias@boletosbabados.com, que a gente roteiriza e traz aqui. Vai ser uma honra contar a sua história aqui no episódio. E é isso. Não esquece de deixar seu like, seus comentários, que a gente ama ler e responder todos. Um grande beijo, galera. E até o próximo episódio. No próximo episódio. Valeu.